Ventosa funciona para dor crônica, é o que diz o estudo. Vamos lá, foi feita uma revisão sistemática, ou seja, a revisão sistemática é um conjunto de vários estudos sobre ventosa para pacientes com dor crônica. E esse estudo, essa revisão, ela foi analisada em 3 partes, vamos colocar assim. O primeiro grupo de estudos, eles analisaram os pacientes que não fizeram nenhum tipo de tratamento, ou seja, ficaram em casa, e compararam com os pacientes que fazem o tratamento com ventosa. Um outro grupo de estudos, eles compararam pacientes que fazem a ventosa com pacientes que fizeram ou receberam o tratamento placebo de ventosa. E outro grupo compararam os pacientes que fizeram ventosa com outro tipo de intervenção de tratamento. E qual que foi a conclusão do autor? O autor concluiu que a ventosa foi efetiva para a dor crônica. Então, quando vamos analisar os resultados dessa revisão, aqui nessa tabela mostra os estudos incluídos nessa revisão. Na parte direita ali dessa tabela mostra uma linha onde tem ali um losango. Quando o losango não toca na linha, ele afirma que a intervenção ela foi efetiva para algum grupo, seja para ventosa, seja para outro tipo de tratamento comparado. Quando o losango ele toca na linha, ele diz que a intervenção testada não foi efetiva. Então aqui nessa tabela, o que acontece? Nessa primeira parte, na parte de cima, ele compara os pacientes que não fizeram nenhum tratamento com os pacientes que fizeram ventosa. E aí ele observou que os pacientes que fizeram ventosa tiveram os melhores resultados comparados àqueles pacientes que não fizeram nenhum tipo de tratamento. Então, logo o autor conclui que ventosa foi efetiva para os pacientes com dor crônica. Quando olhamos agora ali na tabela central, onde 3 estudos compararam a ventosa com a ventosa placebo, ou seja, com a ventosa de mentira, o efeito da ventosa ele desapareceu, ou seja, ali o losango tocou na linha, então ele afirma que a ventosa não teve ganhos ou efeitos comparados ao tratamento placebo. Assim como na tabela ali embaixo, quando eles compararam a ventosa com tratamentos ativos, também a ventosa não foi superior ou não ganhou do tratamento ativo, ou seja, a ventosa ela não foi efetiva quando comparado a tratamentos ativos. Então, para nós afirmarmos se uma intervenção funciona, essa intervenção ela tem que ser superior ao placebo. E não é o que o estudo mostrou. O estudo mostrou que a ventosa, comparado aos pacientes que não fazem nenhum tratamento, ela foi superior, mas quando comparado ao placebo ou algum outro tratamento mais ativo, a sua efetividade ela desapareceu. Isso mostra que os efeitos que os pacientes melhoraram lá no grupo, comparado com aquele que não faz nada, provavelmente a melhora foi do efeito placebo. E por que isso é possível e acontece? Porque durante nossos atendimentos clínicos tem alguns efeitos confundidores que podem aparecer e modular essa experiência, como o próprio efeito placebo. Quando o paciente é bonzinho, a gente chama de Hawthorne Effect, a regressão da média, a história natural, todos esses efeitos estão presentes no nosso atendimento clínico e eles sim podem interferir na experiência do paciente. Ao analisar então os resultados desse estudo, nós observamos então que os resultados eles diferem um pouquinho da conclusão do autor, pois não podemos afirmar então, baseados nesses resultados, que a ventosa funciona para tratamento de dor crônica, pois ela não foi superior a placebo e nem a alguma outra intervenção mais ativa, tá? O autor ali ele colocou a conclusão somente baseado na primeira parte do estudo, onde ele comparou os pacientes que não fizeram nenhum tratamento com pacientes que fizeram ventosa. Sendo assim, é muito importante a gente então ler o artigo, entender melhor os seus dados para poder tirar nossas próprias conclusões, tá bom? Se ficou alguma dúvida, manda aqui para mim que a gente vai conversando. Um grande abraço.